Olá, aqui é a Amanda do canal Meu Relicário e hoje eu trouxe mais uma dica para vocês de como contar histórias. E hoje eu vim com uma dica bem específica, gente, que histórias contar em festas infantis. Por que essa dica específica? Porque quando eu comecei a contar história, há 8 anos atrás, o primeiro lugar que eu fui contar história foi em festa infantil, em aniversário. E olha, eu posso dizer... Eu já tenho experiência de contar história em todos os locais possíveis. Em livraria, dentro de sala de aula, em televisão também, festa infantil, shopping, biblioteca, que mais? Online agora, pelo Zoom. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal dando dicas de como contar histórias em vídeo, no formato de vídeo, tá? Vou colocar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima vai aparecer para vocês, se vocês quiserem ver esse vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição aqui também o link direto para lá. Mas eu acho que de todas as experiências que eu já tive de locais diferentes para contar história, um dos mais difíceis é festa infantil, gente. E eu acho que é até o mais comum de acontecer, assim, né? Você fazer, quando você começa a trabalhar com contação de história, começa a aparecer festa infantil, esse ambiente de festa, de aniversário, né, para você contar história, e é muito complicado. Então, um bom ponto de partida é você saber qual história contar, qual história facilita a sua vida ali na hora. Uma vez eu dando um curso de contação de história, me perguntaram isso, se toda história ela é contável, se toda história dá para você fazer uma contação de história. Obviamente que dá. Toda história, se você quiser, você conta, você pode fazer uma apresentação dela. Agora, tem histórias mais fáceis sim, né? Histórias que não são tão cheias de acontecimentos, que não tem tanta coisinha ali para você falar. E quando você vai escolher uma história, é muito importante você prestar atenção em algumas coisas. Lógico que você tem que se identificar com a história tem que passar uma mensagem que você goste, que você aprove, que você queira passar para as pessoas, mas é muito importante também você avaliar quem é o seu público e o local que você está contando a história, porque isso vai determinar qual a melhor história para você escolher. Então, indo direto aí ao assunto, qual é a melhor história, que tipo de história é melhor para se contar no ambiente de festa infantil? Anota aí. Histórias clássicas, sabe? Contos de fadas, dessas que a criança sabe de cor salteado. E contos de repetição. Agora eu vou explicar o porquê desses dois tipos aí de histórias que são as melhores para você contar em ambiente de festa infantil. Para isso, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está lá na televisão procurando alguma coisa para assistir, aí tá passando um filme. Só que esse filme já começou, já tá lá no meio, você não sabe nem a que parte que tá o filme. Aí você começa a ver e você não conhece que filme é esse, você não sabe a história. Aí você ainda tenta, né, entender ali, mas quer saber? É mais fácil mudar de canal e procurar outra coisa para assistir. Porque você não conhece aquela história e você já pegou ali o bonde meio andando. Então, né, melhor mudar de canal. Agora, por exemplo, você tá ali mudando de canal, encontra um filme que você conhece, que você gosta. Por exemplo, tá passando ali Harry Potter. Só de olhar, o filme tá ali na metade, mas você já sabe qual Harry Potter que é. Você já sabe qual é a cena específica. E mesmo assim você fica ali para assistir, porque você gosta. Você sabe o que vai acontecer, mas você tá ali empolgado e você não vai mudar de canal. Mais ou menos isso que acontece com festa infantil. Porque festa infantil, assim como na TV você tem várias opções de canais, vários entretenimentos diferentes, uma festa infantil, gente, tem tudo pode acontecer ali que seja mais interessante que a contadora de histórias que tá lá tentando ganhar o seu dinheirinho. Então, é piscina de bolinha, cama elástica, gente, como competir com uma cama elástica? Como competir com o pastelzinho que passa ali para você comer? Como competir com a criança que chega um pouco atrasada na festa, bem na hora da sua história, e que chega com presente para o aniversariante? É muito complicado. Como competir com a fotógrafa que quer garantir os melhores cliques, bem na hora que você está contando a história? Olha,
é muito difícil. Então imagina lá, você tem uma história maravilhosa que você gosta, mas que não é conhecida das crianças, não é uma história clássica, não é uma Chapeuzinho Vermelho da vida, mas você gosta da história e aí você quer contar. E a história é até boa, você conta bem, só que a criança tá lá assistindo e de repente vem o garçom com pipoca. Aí o tempo dela pegar a pipoca, na hora que ela volta para prestar atenção em você de novo, ela já perdeu um pedaço da história. Aí ela tenta entender mais, mas aí passa um outro amiguinho que chegou, conversa com ela. Aí quando ela presta atenção em você de novo, já nem lembra mais o nome do personagem que você está contando. Aí é muito mais interessante ela levantar e ir brincar na piscina de bolinha. Viram só o problema? Mas se você está contando uma história que ela já conhece, se você está contando uns 3 porquinhos da vida, a criança está lá prestando atenção e ela adora essa história, ela adora, ela ama. Vai passar o garçom com a pipoca, ela vai pegar, quando ela voltar em você, ela vai saber exatamente o ponto de onde você está contando a história. E ela ainda vai querer ajudar. Ou você está lá contando e chegou uma criança atrasada e senta lá para assistir a história. Mas ela conhece a história, então ela vai querer ficar lá. Porque ela sabe o final, ela sabe que o lobo aparece. Então ela vai ficar lá para querer assoprar a casa junto com você. Entendem a importância do conto clássico? Quando eu comecei a contar história assim, em festa infantil também, eu ficava, eu vou contar Chapeuzinho Vermelho, gente. Ai, todo mundo conhece, não, quero uma novidade. Mas não, gente, os contos clássicos, eles funcionam muito. E se você é um bom contador de histórias, vai lá e arrasa, meu bem. Vai e arrasa. Então, a chance da criança se desconectar de você para fazer outra coisa na festa infantil, quando você está contando um conto clássico que ela ama, é muito mais difícil do que você tá contando uma história que ela não conhece. Por isso, aposta nos contos clássicos. Agora, eu falei para vocês também dos contos de repetição, né? Você sabe o que é um conto de repetição? Vou dar um exemplo. Vocês conhecem aquela música? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. Eu sei que no final parece até vaca, não é, gente? Água. Estava a água em seu lugar, veio a vaca lhe fazer mal. A vaca na água, a água no fogo, fogo e a velha fiar. Isso é uma música de repetição, né? Um conto de repetição. Tem histórias que também trabalham com isso, a mesma coisa vai se repetindo. Eu tenho 2 livros aqui para dar de exemplo para vocês. E o dente ainda doía. Vocês conhecem essa história? É o seu jacaré, que tem dor de dente. E aí, os amigos dele começam a criar soluções para a dor de dente dele passar. E aí vem o coelho, 2 coelhos e trazem uma cenoura. Mas o dente ainda doía. Aí vem 3 corujas e trazem um graveto, mas o dente ainda doía. E assim vai. E aí vai se repetindo isso. No final você tem 10 coisas que o jacaré tá fazendo. Ele tá comendo a cenoura, cutucando com o graveto, ele coloca uma pedra, coloca um sabão, sabe? Ele vai acumulando. Também pode chamar de contos de acumulativos, que vai só aumentando as coisas, tá? E outro conto que eu tenho aqui também, que é nessa mesma ideia de repetição, é esse aqui, Margot e a Raposa, onde a Margot pega e vê um bicho ali escondidinho na moita. E ela fala, ó, gente, eu tô vendo um nariz. Aí os amigos dela, que é a vaca, o pato, fica, ah, é mesmo? Ah, não me diga. Ah, você jura? Ah, tá bom. Sempre repetindo as mesmas frases. E a Margot foi falando, ó, agora eu tô vendo 2 olhos e um nariz. Aí os bichos repetem a mesma coisa. Ah, que horror. Ai, não me diga. Ai, que é isso. E aí no final a Margot já tá vendo. Gente, eu tô vendo 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas. Ai, eu tô vendo uma raposa. E aí todo mundo sai correndo.
Esses dois exemplos que eu falei para vocês, eles podem muito bem ser montados para uma festa infantil. Por quê? Porque a gente sabe que distrações vão acontecer, não é? Mas esse tipo de história, como ela se repete, ela vai se repetindo, então a criança, ela pode se distrair ali, pegando um cachorro quente para comer, que quando ela voltar a atenção a você, ela vai entender a história, porque você vai repetir sempre aqueles acontecimentos, né? Por isso é muito legal. E a gente sabe que acontece isso em festa infantil, essas distrações todas. Em ambiente de festa infantil, gente, não é o mesmo ambiente de escola que dá pra você falar, gente, presta atenção aqui, para de falar que eu quero contar uma história. Não é, né? É um ambiente de festa, é um ambiente mesmo de descontração. Então, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver você ali, contador de história, dando bronca na criança, que ela tem que ficar sentada para ouvir sua história. Isso não existe, né? A criança tem toda a liberdade de levantar e brincar lá do outro lado. E o bom desses contos de repetição também, que muitos deles dá para você fazer através de música. Igual esse da Véia Fiar, dá para você fazer de repente essa história do jacaré, você musicar ela, deve ficar muito legal. Eu conto em festa infantil muito a história do Macaquinho Sai Daí, que tem uma versão da Bia Bedran musical, onde ela canta. Inclusive tem essa história aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É uma história de repetição. Toda noite o macaquinho acorda, levanta da cama e pula lá na cama do pai dele. E o pai dele canta para ele assim. E o bom de ter música, gente, também na história, porque super combina com festa, né? Música animada, pra cima, divertida. Outra história que eu gosto muito de contar em festa infantil também, é esse para crianças um pouco maiores, porque o Macaquinho Sai Daí é bom para os pequenininhos, bem pequenininhos. Outra história que eu gosto de contar é a Tartaruga e a Fruta Amarela, que também tem aqui no meu canal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Essa história é maravilhosa, gente. E é uma história também de repetição, dos bichos tentando adivinhar o nome, não tentando adivinhar, tentando ir lá para cima, para o céu, descobrir qual é o nome da tal fruta amarela que eles encontram na floresta. Aí toda vez acontece a mesma coisa, um bicho vai lá, mas a bruxa aparece e não consegue. E tem uma música que se repete também, falando o nome da tal fruta amarela. Gente, essa história é muito legal. E como é uma história de repetição, com música junto, as crianças elas ficam muito ligadas, elas prestam muita atenção, porque como eu disse para vocês, história de repetição é fácil a criança entender, mesmo num ambiente cheio de distração ali para ela, como é o ambiente de festa infantil. Bom, pessoal, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam arrasar aí nesse ambiente de festa infantil contando história. É um local difícil, gente. Não se cobrem também de você estar ali contando história na festa infantil e a criança levantar e fazer outra coisa, brincar de outra coisa. Não se cobre, porque é sim um ambiente muito difícil para fazer contação de história. E às vezes, na maioria das vezes, o contador de história às vezes não tem recurso de microfone, né? Que isso faz toda a diferença. Se você tiver um recurso de microfone e até um músico ali com o violão te acompanhando, nossa, melhora 90%, gente, para você. Então não se cobre tanto, tá bom? Mas espero que essa dica tenha ajudado você a, pelo menos, escolher essas histórias melhores, né? Que facilita a vida do contador de histórias dentro do ambiente de festa infantil. Espero que vocês tenham gostado. Me dê um like aí se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo. E se vocês quiserem alguma outra dica diferente, como eu disse, eu tenho experiência de contar história nos mais distintos lugares, nos lugares mais doidos possíveis. Então é só falar aqui comigo, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima!